A proposta de privatização dos Correios deve ser uma das primeiras a ser revertida logo no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa será a recomendação do Grupo Técnico de Comunicações do Gabinete de Transição, segundo o coordenador da equipe e ex-ministro da pasta, Paulo Bernardo. Para ele, de acordo com a informação dos jornalistas da CNN, Rudá Moreira e Leonardo Ribeiro, interromper o processo de privatização dos Correios é uma prioridade e tem que ser feito logo na saída no início do mandato de Lula. Afinal, o governo Lula deve ou não privatizar os Correios? É esse o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e também o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Bem-vindos, boa tarde. Antes de mais nada, vou explicar aqui a nossa regra principal. A gente tem por premissa o equilíbrio da fala de vocês dois. Então, cada um tem 2 minutos para cada resposta. Quando eu reaparecer aqui no quadro da TV, é porque o tempo terminou e eu vou precisar interrompê-los direto quando a minha imagem aparecer aqui na tela. Dito isso, já começo com a primeira rodada de perguntas, começando com o deputado Kim Kataguiri. Deputado, o governo Lula deve privatizar os Correios e por que, na sua visão? Boa tarde, um prazer estar aqui debatendo na CNN. Deve sim privatizar os Correios por uma razão muito simples, né? Os Correios são empresas que durante os governos petistas deram prejuízo justamente por um acúmulo de privilégios, de um acúmulo de um gigantismo estatal que não se transformou em um bom serviço ou numa boa qualidade, num bom preço para o consumidor final, que é o que realmente interessa, né? Não se transformou na prestadora de serviços que deveria ser. Pelo contrário, você teve prejuízos bilionários. Além disso, você teve escândalos de corrupção. Até hoje, né, você desconta do salário dos trabalhadores dos Correios em razão dos escândalos do Postales. Você teve escândalo e fraude, mais de 250 milhões de reais em dívidas compradas da Argentina, da Venezuela. Você teve também desvios, né, no escândalo do Mensalão, dinheiro desviado de licitações com imagens de câmera, né, filmando um sujeito pegando dinheiro vivo em propina para repassar para deputados da base do governo petista. Tudo isso com a empresa estatal servindo a interesses privados, né? Uma empresa pública, mas servindo a interesses privados, não do mercado, não da iniciativa privada, não do consumidor, mas sim do partido político que estava no poder, utilizando o dinheiro da empresa para pagar propina para sua base aliada, pouco se importando, pouco se interessando, seja com a condição de trabalho dos seus funcionários, que ficou absolutamente sucateada pelo escândalo de corrupção no Fundo de Previdência, no Postales, seja no serviço, que hoje é caro, que é ineficiente, que muitas vezes é uma das empresas que é mais objeto de reclamações em todo o nosso país, são os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, e para além disso, para manter a competitividade e sobreviver durante os próximos anos, a empresa teria de fazer um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais, coisa que a empresa não tem hoje, porque voltou a dar lucro depois de uma reforma durante o governo Temer e continuou dando lucro desde então, mas pode voltar a dar prejuízo. Deputado, desculpe, vou passar a mesma pergunta ao deputado Glauber Braga. O governo Lula deve privatizar os Correios e por quê, deputado? Evidentemente que não. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Essa proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal tem que ir direto para a lata do lixo. Em primeiro lugar, fere a nossa soberania. Ter um sistema de comunicação nacional nas mais variadas regiões do Brasil é importantíssimo. Vamos ver os exemplos internacionais. Vários países do mundo passaram por um processo de reestatização. E aproveitar que o deputado Kim Kataguiri citou a Argentina, lá na Argentina, a empresa da família do ex-presidente Maurício Macri assumiu o serviço de Correios do país. E houve uma necessidade de reestatização. Por quê? Por conta de uma história que se repete. Anunciam amplos investimentos que não acontecem, as pessoas pagam por um serviço mais caro e cobram a retomada dos investimentos públicos. Não à toa, e tem um trabalho realizado importantíssimo pela TNI da Holanda, que demonstra que desde os anos 2000, 884 empresas que foram privatizadas foram reestatizadas, exatamente por conta desse script que se repete. Além disso, se a gente for fazer uma avaliação do último ano, uma estatal não tem que ser necessariamente lucrativa, mas os Correios foi. A gente está falando de uma empresa estatal que garantiu
3 bilhões e 700 milhões de lucro. Isso volta para o Caixa da União para fazer os investimentos em saúde, em educação, ou para melhorar a logística dos próprios Correios. Além disso, é fundamental que a gente tenha as regiões mais remotas atendidas, porque existe hoje o chamado subsídio cruzado. A região lucrativa garante o acesso às regiões menos lucrativas. Começa a segunda rodada com o deputado Glauber Braga agora. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou à CNN que os Correios podem crescer mais rápido e se modernizar se ocorrer a privatização. Qual é a sua avaliação sobre esse posicionamento do parlamentar Ricardo Barros, deputado? Ricardo Barros é um deputado do Centrão que está sempre procurando algum negócio para fazer. E nesse caso em específico não é diferente. Alguns imaginam que no final do ano, no final do governo de Jair Bolsonaro, podem ampliar sua lucratividade a partir de negócios que deveriam ser tratados como interesse público. A gente não pode tolerar, não pode aceitar de maneira nenhuma que isso aconteça. E mais, esse governo tem que aceitar que esse projeto de privatização total, de aplicação da agenda ultraliberal, ele perdeu nas urnas. E se ele perdeu nas urnas, eles não podem tentar fazer um fim de feira, ou seja, depois de Jair Bolsonaro já não tendo mais a legitimidade para tocar essa política à frente da presidência da República, fazer isso no apagar das luzes. O presidente da República não está sendo nem encontrado. O líder do governo, que deveria articular posições do governo de transição no final do ano, está tentando, com essa declaração, ainda tentar a articulação, repito, de negócios privados, quando, na verdade, perderam a eleição e o que deve prevalecer é o interesse público. Então, não podemos, de maneira nenhuma, permitir que ganhe força uma tentativa de privatização dos Correios ou de qualquer outra estatal no final do governo de Jair Bolsonaro. Eu faço um desafio a ele, Ricardo Barros, ao próprio deputado Kim Kataguiri e ao governo de Jair Bolsonaro. Coloque em votação para o conjunto da população brasileira um plebiscito para saber se ela quer a privatização ou não dos Correios. A maioria absoluta da população vai dizer que não quer, exatamente porque entende a privatização como algo que vai contra os seus interesses, com ampliação do preço da entrega das correspondências. Tanto é que pesquisas de opinião demonstraram... Terminou o tempo, deputado. Vou passar a mesma pergunta agora ao deputado Kim Kataguiri sobre o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, que afirmou aqui à CNN que os Correios podem crescer mais rápido e se modernizar se ocorrer a privatização. Qual é a sua avaliação sobre esse posicionamento do parlamentar? Eu aceito o desafio do deputado Glauber e que se coloque agora, então, no plebiscito para a população decidir se os Correios são privatizados ou não. Eu não tenho a menor dúvida de que a população entende que os Correios hoje prestam um serviço ruim, prestam um serviço caro e, mais do que isso, né, passou a dar lucro depois que passaram as gestões petistas que utilizavam os Correios como cabide de emprego e como antro de escândalos de corrupção, coisa que vai voltar a ser agora, caso não seja privatizado, o que de fato não vai acontecer. Nós estamos debatendo aqui se deve ou se não deve, a minha avaliação é de que deve, mas vamos ser muito realistas aqui, o governo Lula jamais vai aceitar, né, privatizar uma galinha de ovos de ouro para o seu próprio governo, fazer escândalos de corrupção, encaixar os seus apaninguados e fazer desvios como o rombo de 7 bilhões de reais no Postales, né, com condições de trabalho que fazem com que os funcionários nos últimos 12 anos tivessem entrado em greve, nos últimos 10 anos tivessem entrado em greve 12 vezes, foram 200 dias de paralisação por parte dos funcionários, ou seja, se a condição de trabalho é tão boa assim na empresa estatal, por que eles pararam praticamente aí 12 vezes nos últimos 10 anos? E, para além disso, repito, é uma das empresas que mais tem reclamações e essa história de que os mais pobres não vão ser atendidos era o mesmo discurso que era utilizado na época das privatizações das telecomunicações, né? Hoje o mais pobre tem celular, tem o acesso a um sinal de celular, tem internet, mas não tem acesso aos serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, pelo governo, pelo serviço público. Pelo contrário, mais reclama dos serviços públicos do que dos serviços privados. Eu não estou dizendo aqui que o serviço privado ele é imune a qualquer tipo de falha, não basta privatizar, você precisa abrir o mercado, você precisa quebrar o monopólio, porque se mantiver o monopólio, não vai mudar absolutamente nada. Você vai sair do monopólio público para o monopólio privado e você vai ter o alto preço e as más condições de serviço da mesma maneira. Não defenda que isso
deputado, acabou o tempo. Eu vou dar, a partir de agora, 1 minuto para as considerações finais, começando pelo deputado Glauber Braga. Por favor, deputado. Se o deputado Kim aceitou o desafio de fazer um plebiscito em relação a uma eventual privatização, vamos fazer um referendo sobre um conjunto de matérias, deputado Kim. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, porque já que o senhor aceita para uma das áreas, eu imagino que aceite para o conjunto de temas colocados à disposição da agenda ultraliberal para desmontar direitos e garantias dos trabalhadores. Os Correios têm demonstrado eficiência. Urnas eletrônicas que são disponibilizadas para as mais diferentes regiões do Brasil. Quem é responsável por essa distribuição e logística? Correios. Teve que, inclusive, o governador do Partido Novo elogiar o trabalho dos Correios, mesmo sendo um defensor da agenda ultraliberal, assim como o parlamentar. O deputado citou também os serviços privados. Parece que ele não sabe que na telefonia privada elas são as campeãs de reclamações nos PROCONs das mais diferentes regiões do Brasil. Muito obrigado. Vou passar as considerações finais para o deputado Kim. Por isso que eu disse que não basta privatizar, você precisa abrir o mercado, coisa que infelizmente hoje a gente não tem no nosso mercado de telefonia. Mas eu gostei que o Glauber quis até incluir mais temas no plebiscito, porque ficou com medo de perder. Sentia ali uma balançada ali na hora do receio de perder o plebiscito para a privatização dos Correios, a necessidade de incluir outros temas que eu toparia sem problema nenhum. Fato é que durante os governos petistas os Correios deram prejuízo de 5 bilhões de reais e concentraram uma série de privilégios na elite da estatal, como Vale Peru, Vale Cultura, Vale Refeição durante as férias, gratificação de 2/3 do salário durante as férias, adicional de 200% por trabalho em dia de repouso e uma série de outros benefícios que eu não tenho uma página inteira aqui que nem vai dar tempo de ler, mas para finalizar, era só a população pagando um privilégio de uma elite política, de uma elite estatal que estava utilizando a empresa como antro de escândalo de corrupção e em nenhum momento se preocupando em prestar o serviço para o consumidor final, que é isso que interessa, se o serviço é barato, se ele é bom e não se ele é estatal ou se ele é privado, mas no final das contas, se ele serve ao consumidor. Caramba, deputado, ligou a aceleradora aí de voz. Muito obrigada, deputado Glauber Braga, Kim Kataguiri, obrigada pela participação nesse debate, nesse espaço de conversa aqui da CNN Brasil.